Costa Pereira, um colega, um amigo, uma pessoa muito querida. Estava comentando com ele de uma supervisão que eu fiz com ele há 17 anos. Inesquecível, maravilhosa. O Mário é muito importante na nossa formação, na formação de todos nós, apesar de ainda ser tão jovem. Psicanalista e psiquiatra, professor titulado de psicopatologia clínica pelo Laboratoire de Psicopatologie, colinha básica, Clinique Psychanalyse de Haut de Marseille Université, livre docente em psicopatologia do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, onde dirige o Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade, Lapsus. A gente sempre acha uns nomes legais, né, para as coisas. Diretor do Núcleo de São Paulo do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise. O Mário ele vem discutir com a gente um capítulo maravilhoso que ele fez para a coleção Parentalidade e Psicanálise, que chama Finitude e Parentalidade. E também ele vai falar do novo livro dele. No final, depois das perguntas, tá? A Erótica do Sono, que saiu quando, Mário? Saiu, na verdade, saiu no final da pandemia, acho que no final de 21. Tá. Faz um ano e meio, mais ou menos, que saiu, na verdade. Não é tão recente. Beleza. E a gente tem o livro aqui do lado, que vocês podem adquirir com a Ellen. E a gente, então, vai ouvir o Mário, depois o tempo que ele achar necessário para desenvolver o argumento desse texto, Finitude e Parentalidade, depois a gente abre para algumas questões, e depois o Mário traz um pouco desse novo livro, que a gente está super ansioso para saber o que ele trabalha ali. E eu aproveito para fazer uma exigência pública aqui, mas ele já disse que ele já vai cumprir. O Mário tem um livro maravilhoso também, que tem 25 anos, que é Pânico e Desamparo, é um best-seller, que, se vocês forem tentar comprar no estante virtual, custa 500 pau, já está assim, no leilão ali. Mas que vai ser reeditado agora, numa feliz notícia, comemorando esses 25 anos. Então, a gente vai chamá-lo novamente para fazer um lançamento aqui também, já está. Então, com vocês, o Mário Eduardo, fica à vontade. E a gente, então... Mário, você tem aquele microfone, ou esse aqui? Depois, quando forem as perguntas, a gente leva o microfone para vocês. Está sendo tudo gravado, tá, gente? Comportem-se. Eu pedi só um segundo de paciência para vocês, só para instalar minha parafernália aqui. As anotações. Muito bem, gente. Bom dia a todos. Muito bem, pessoal. Bom dia a todas, a todos, a todes. Queria dizer para vocês da minha super alegria de estar aqui com vocês. Fiquei muito contente com o convite da Vera, muito honrado. E estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre o tema, né, que a convite também da Vera, da Thaís, da Daniela, para escrever um capítulo para essa coleção tão importante, que teve tanta repercussão. E ainda fui brindado de ser convidado a participar do capítulo sobre o tempo, né, que me parece uma questão extremamente importante. E o texto que eu escrevi se chama Finitude e Parentalidade. E a Vera me convidou, então, para fazer um comentário a partir desse capítulo. Só para eu ter uma ideia, quem é que chegou a ter acesso a esse texto aí? Que conseguiu? Pouca gente, né? Alguns. Né? Então, eu vou fazer um breve apanhado geral do texto,
para poder entrar mais diretamente no que eu queria desenvolver a partir do texto, hoje. Tá? Porque quando a gente fala de finitude e parentalidade, nós estamos, em primeiro lugar, falando da questão do tempo. E eu vou, então, fazer esse apanhado geral, e eu começo... Se vocês me permitirem, eu vou ler um parágrafo, o primeiro parágrafo, porque é para vocês terem uma ideia assim, por onde que começa, né? Porque é uma questão que todo mundo conhece, mas é só para vocês terem em mente. Como tem trechos que são literais, é melhor que eu leia para vocês. Né? Então, a introdução, eu chamo a introdução de Mãe, onde é que você está? E aí começa. Mãe, onde é que você está? Mamãe, 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 mamãe. Essas são as palavras de Bambi, pronunciada quando se já intuía a morte da sua mãe, fuzilada pelo sinistro caçador. Man, né? O nome, não sei se vocês lembram que o caçador é o Man, né? O homem. Né? Como o nomeavam os animais da floresta. Assiste-se em seguida ao pequeno cervo vagando aturdido, desamparado pela floresta escura e nevada. A versão levada à tela, dessa que é talvez uma das cenas mais tristes da história do cinema, não são exibidos nem no momento em que a mãe de Bambi é alvejada, e também não é exibido sequer o corpo sem vida da mãe. Depois eu coloco numa nota de rodapé que eles encontraram o storyboard original e tem a cena da mãe morta. Só que eles tiram, ela não vai para o ar. Quem assistiu o Bambi, não aparece nem ela sendo alvejada nem morta. Fica em off tudo isso. Mesmo Man permanece praticamente invisível ao longo de toda a película, sendo perceptível apenas através dos seus efeitos devastadores de suas ações. Sem precisar recorrer à obscenidade, a animação de Disney expõe de forma crua para o público infantil e suas famílias uma das mais insuportáveis figuras do trágico para uma criança. Sempre, a qualquer momento, uma mãe poderá subitamente nunca mais estar aí. Então, digamos assim, essa entrada do texto, parte de uma cena que eu acho que faz parte da história de todo mundo, em todo caso da minha, me lembro da cena com a minha mãe, a primeira vez que eu assisti essa película, todo mundo fica completamente arrebatado, né? E eu achei que seria, então, um bom ponto de partida para uma reflexão sobre parentalidade e finitude. Então, aqui eu vou fazer uma reflexão psicanalítica a respeito do problema da finitude, como é que isso se dá no contexto de relações bem concretas, de pai, de mãe, de família, do ambiente mais íntimo, constitutivo do sujeito. Né? Recorro aqui a várias referenciais do cinema, da literatura, talvez vocês vão identificar muitos filmes que vocês viram, são muito comuns, né? Eu trato aqui de passagem por algo que eu acabo tratando depois nesse livro sobre a erótica do sono, que é a questão da cantiga de Niná, no Acalanto, que é como que mãe fica de anteparo, né, entre a experiência da criança dormir e a noite, né, entre aquele vazio da noite. A gente vai falar com mais detalhes. Né? Eu coloco, inclusive, né, que, né, desse aspecto terrível que tem no Acalanto, né, porque o Acalanto ele é uma forma musical
muito codificada, né? Você tem uma espécie de universal melódico do acalanto. O acalanto tem sempre uma linha melódica e harmônica mais ou menos universal. Ela é sempre previsível, ela é sempre, não é? Ela tem uma curva que ela é sempre suave, sempre previsível, que vai vir como resolução. Não tem jazz, não tem bossa nova no acalanto, não tem síncope, né? Você vai no ritmo, ele faz uma síncope, ele dá um salto. Não, ele faz parte da linha melódica e harmônica, a previsibilidade. Não é? Mas as letras, em geral, têm esse caráter terrível, esse caráter assustador. O nosso Boi da Cara Preta é fichinha comparado com o que tem aí. Não é? Eu fui pesquisar lá tem letras japonesas que a mãe é assassinada, o pai foge, ele está abandonado para os demônios. A nossa está tranquilona, compreende? Tem um acalanto que é muito conhecido, né, no folclore latino-americano, que quem gravou foi a Mercedes Sosa, recuperando o Atahualpa e o punk pega no folclore venezuelano uma canção que a Mercedes Sosa regrava, que eu suponho que todos conheçam, que é o Duerme Negrito, né? Que é um acalanto, né? E é muito interessante, porque no Duerme Negrito, né, também a mãe está cantando para o nenê, né? Mas você vê que é uma cena terrível o que ela canta, né? Ela é muito bonita, né? Duerme Negrito, mas que tu mama está nele campo, já não está lá, já deixou o guri sozinho, né? Está no campo, mas fica tranquilo, porque ela vai trazer coisas boas, né? Vai trazer carne de cerdo para ti, vai trazer carne de porco, vai trazer coisas bacanas. Mas, ao mesmo tempo, ela vai, aos poucos, ela começa a explicar por que a criança está sozinha e por que ela está no campo, né? Ela começa a dizer, ela dá a entender que o pai foi assassinado, né? Duerme, negrito, que tu mama está de luto, negrito, e que ela tem que trabalhar para botar comida na casa, e ela diz assim, né? E que se negro no se duerme, viene el diabo blanco, essas, e come tus patitas, chicabum. El diabo blanco vem comer tus patitas. Então, isso é uma espécie de um universal. Então, tem algo nesses momentos fundadores da subjetividade que o sujeito, ele... que sequer ele ainda tem essas figuras do terror, mas ele tem o anteparo dessa figura materna, que ela própria se expõe, ela que canta, né? Ela aplaca nela própria os terrores da noite, de modo que a criança consiga dormir serenamente, né? Então, essas figuras então, do desamparo, talvez a mais fundamental, a mais... arrebatadora de todas seja da morte da mãe, da perda da mãe. Então, eu vou trazendo tudo isso porque a ideia é introduzir a questão da finitude do tempo, né? E o problema do tempo e da morte são questões muito complexas para a gente pensar nos termos psicanalíticos, porque, ao mesmo tempo, a morte é uma das questões fundamentais. Mas vocês lembram que, para o Freud, a justo título, eu creio, ele diz assim, olha, não existe no inconsciente a representação da própria morte. O inconsciente só tem positividade, só tem coisas que, de alguma maneira, foram inscritas. Ninguém teve inscrito de forma nenhuma a própria morte. Ela continua, ela é o próprio exemplo do real para o Lacan, no sentido daquilo que não cessa de não se inscrever. Quanto mais eu tento representar o que seria mais claramente minha própria morte, mais fica claro que é uma outra coisa. Por isso que essa ideia do real para o Lacan, ele dá uma fórmula lógica, e não uma fórmula ontológica, é um impossível, irrepresentável. Não é aquilo que resiste a cada esforço, que eu posso sempre relançar, né? Que nem a Clarice, né? Eu vou para a linguagem, meu destino humano, mas eu volto sempre com as mãos vazias, né? Não tenho como fazer diferente, mas nessas questões eu volto com as mãos vazias. Ela é, digamos, o furo, né,
que não é representável. Então, Freud vai dizer, o que eu consigo colocar como morte própria são simplesmente imaginários que eu projeto no futuro a partir daquilo que eu já tenho inscrito em mim. Por exemplo, vai ter figuras, por exemplo, da separação do corpo da mãe, do seio da mãe, as figuras da separação das fezes, e para o Freud vai ter esse grande organizador de todas as questões do traumático do desamparo, que vai ser a castração. Então, no fundo, para o Freud, não temos nenhuma representação, não é um problema para a gente a morte própria, ela é, se a gente está estruturado minimamente nessa matriz simbólica do compartilhada, que faz com que a gente não fique louco, que a gente tenha uma representação mínima da realidade compartilhada. Então, são as figuras da castração. A gente vai estar compartilhado. Mas ele vai dizer que, no fundo, a gente tem algo que funciona como uma espécie de um equivalente, de um representante da morte própria, que é o traumático. E aqui é bem importante a gente ter isso claro, porque nós vamos ter caminhos muito distintos na psicanálise que você vai ter em relação ao traumático. Para o Freud, todo mundo, todos nós temos marcados nas tripas o que é o trauma. A gente herda isso, vem no pacote. Todo mundo sabe o que é um certo momento em que o aparelho da alma, né, o Seele-Apparat, o aparelho psíquico, começa a ser invadido, inundado de excitação, que ele não consegue mais dar conta sozinho, ele fica completamente desamparado, ele fica completamente hilflos. E a vivência que ele tem, né, a gente está falando do Schreck, né, do terror. Né, quando o nomezinho do personagem lá do desenho animado, Schreck, né? Schreck no alemão é terror, né? É o susto. Né? Essa ideia para o Freud. Ele está lá respondendo, né, ao trauma do nascimento, do Otto Rank. Ele diz assim, não, o nascimento é uma marca que deixa em todos nós uma espécie de inscrição de um desamparo mais radical. Né? Mas ele não é psicológico, como pensa o Rank. Não é uma figura que eu me lembro do meu corpo passando estreito no canal do parto, etc. Fica a marca de o que é o sujeito que está completamente sem possibilidades de reação e sendo inundado de algo extremamente desprazeroso, crescente, e que ele vive como terror, como susto. Ele vai dizer que isso daí, essa vivência, é um núcleo, né, da situação traumática, é um núcleo da situação de perigo, ele diz. Então, por isso ele vai fazer uma teoria da angústia, dizendo o que é angústia? É um sinal lançado pelo eu para indicar que nós estamos indo mal, está indo em direção à repetição dessa vivência traumática. Então, para o Freud, todo mundo viveu isso, todo mundo tem isso inscrito. No fundo, não é, que agora hoje eu estou com a Clarice na cabeça, depois eu vou falar mais ainda. Né, mas, né, como é que é? Tem uma passagem da Clarice que o Rodrigo S.M., né, o narrador da Hora da Estrela, ele fala aí para o leitor, né, a respeito da descrição que ela está fazendo lá da Macabeia. Né? O leitor sabe muito bem do que eu estou falando, só que você está se fazendo de louco. Né? A teoria do Freud é mais ou menos isso. No fundo, todo mundo sabe, mas viver é meio se fazer de louco em relação a isso. A gente sabe que o desamparo é possível, todo mundo tem isso marcado, cada um se vira. Isso é o Freud. Então, isso faz uma espécie de uma teoria trágica. Todo mundo sabe. A gente não sabe o que é a morte própria, mas sabe o que é pior ainda. Sabe o que é o trauma, sabe o que é o terror. E cada um se vira do melhor possível para nunca mais se encontrar com isso. Bom, tem outras vertentes na psicanálise que leem isso diferentemente. Por exemplo, o Winnicott. Para ele, a gente não tem a inscrição do trauma não é algo de necessário, é algo de contingente. Para o Freud é um universal, todo mundo passou por isso. O Lacan lendo Freud também.
No Winnicott, não. Para o Winnicott, a inscrição do traumático ela é contingente, ela não é necessária. O que eu quero dizer com isso? Tem o gap, tem o sem sentido, tem aquilo que você pode mergulhar no sem sentido absoluto, no desamparo maior, mas se tudo corre bem, diz o Winnicott, numa passagem muito famosa dele, em que ele diz assim que a passagem da vida intrauterina pelo nascimento para a vida cotidiana, ele é muito menos marcante do que pode parecer, porque vai depender muito como vai se dar essa transição e de como é que ele vai ser acolhido nesse novo ambiente. Então, se o ambiente consegue acolhê-lo de uma forma que não seja muito desesperador esse novo mundo, ele faz uma transição. Ele é amparado. Esse amparo, isso é interessante se ler no Winnicott, é uma ilusão. Mãe dá a ilusão de que está tudo bem, que está tudo, tem continuidade, não vai ter susto, não vai ter trauma. E se tudo corre de uma maneira adequada, a criança vai se apropriar aos poucos desse gap, dessa ruptura na cadeia da significação e do sentido, mas de uma maneira gradual, não traumática, que vai permitir que ele se aproprie desse vazio, não como trauma, mas como espaço, um espaço transicional, um espaço de criatividade, um espaço do brincar. Ele se apropria eroticamente daquilo. Agora eu estou erotizando o Winnicott a minha moda aqui, mas enfim. Mas para vocês verem como tem posições diferentes, de qual que é o papel da parentalidade aqui. É caso perdido, você está lá, todo mundo sabe do que se trata, está se fazendo de louco, pai e mãe vão ajudar, como é que a gente faz a gestão disso? No outro, você vai ajudar uma apropriação muito singular, muito particular desse gap que eu estou chamando. E é interessante que eu coloco no artigo de como é que vai se colocar até um problema da finitude. Porque no Freud ele vai dizer assim, olha, como a gente não tem representação da morte própria, o mais próximo disso é a situação traumática do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista psicológico é a perda do próximo amado. A perda da mãe do Bambi. Para falar uma linguagem clara. Ali você se coloca radicalmente a ideia de e aí? E se não tiver mais garantia nenhuma mesmo? Então, é mais fácil de ver na cena da mãe do Bambi uma espécie de uma descortinar do trauma no Winnicott. Você descobre de uma maneira muito brutal, muito rápida, sem ter feito toda a transição e toda a apropriação do buraco, que aquilo era uma fachada, que aquilo era uma ilusão. Foi uma roubada total, me disseram que isso aqui era bonito, estável, tudo mais, cantiga de niná, e quando eu vejo... Tudo depende do ponto, no momento que isso vai se dar como uma revelação para o sujeito. No Winnicott, se você vai se apropriando aos poucos, criando, brincando, você vai se apropriando. Se dá tudo de uma vez, é trauma. Por isso que é contingente para o Winnicott. Uma vez eu fui levar meus filhos, tenho 2 filhos, pequenos, nós fomos assistir a Guerra das Galinhas. Vocês foram assistir a Guerra das Galinhas? A Guerra das Galinhas. E a Guerra das Galinhas é assim, a primeira cena, o cara está no galinheiro, sai atrás das galinhas, pega um frango lá, leva para uma mesa, segura o frango pelo pescoço, pega o machado e corta a cabeça do frango e começa a espalhar sangue para tudo que é lado. Primeira cena eu vimos de criança. E naquele momento, acaba de ter a execução do frango, aquela cena de sangue, e naquele momento falta luz no cinema.
Eu me lembro do meu filho, eu devia ter sido uns 8, 9 anos de idade, ele olhou para mim, pai, você me trouxe para ver esse filme. Pegou um ponto de basta ali totalmente fora do tempo. Né? Nossa, os dois foram embora chorando do cinema, bravos, furiosos. E toda a criançada do cinema também, não foram só os meus. Mas, assim, para vocês terem ideia do impacto, bom, né? Em que momento, em que tempo se dá esse corte. Né? Então, tem uma ideia também de com que temporalidade a gente consegue se apropriar dessas coisas que são as mais radicais. Né? Freud ele acha que tem umas que a civilização não consegue nunca. Você tem que sempre botar um pai protetor no céu lá, porque encarar o vazio da noite não é para qualquer um. Né? Então, no fundo, isso é um trabalho eterno. Veja que eu não estou fazendo um discurso religioso, não estou hipostasiando sobre se Deus existe ou não existe. Estou dizendo que, do ponto de vista de você suportar a instalação no mundo, você tem que aguentar a noite. No Pânico e Desamparo, aproveitar que a Vera fez o merchan, obrigado, vai sair o ano que vem, em fevereiro, na nova edição, mas tem uma passagem que eu acho que é importante, né? O Lacan utilizava muitos místicos da igreja. Um que ele citou muito, trabalhou muito, foi São João da Cruz. Né? E eu cito o livro mais famoso de São João, é A Noite Obscura. E que, no fundo, ele é um livro de ascese mística. Como é que a gente pode chegar a vir a ter, de fato, um contato profundo com Deus? E A Noite Obscura é a primeira parte dessa ascese. Então, ele vai dizer que o primeiro passo, se eu quiser descobrir a Deus, é desistir de Deus. Você tem que mergulhar sem esperar sem nenhuma esperança de que Deus exista, de que Deus vai te orientar na noite escura. E ele diz assim, que o sujeito tem que se lançar na noite, contando como única orientação a luz que no coração dele ardia. Sem isso, esquece. Então, você veja, tem nada a ver com você ter uma teoria religiosa ou não. É assim, como é que o sujeito dá conta da noite escura. Aqui a gente vê mamãe, ou é que vocês estão entendendo que mamãe eu estou falando num sentido genérico, aquele que exerce essas funções que a gente convenciona chamar de funções maternas, né? E uma dessas é como é que o sujeito se vira com a noite escura, e o acalanto é um deles, né? O embalar, a cantiga de ninar, o anjo da guarda, tem todo o pacote. Né? Como é que você dá conta do buraco? Como é que você dá conta do silêncio? Né? Bom. Então, para o Freud, teriam figuras muito próximas disso. Né? A figura, por exemplo, da morte de um pai, de uma mãe, muito precoce, enfim. O próprio Freud, se vocês lembram, né? Ele, no prefácio da segunda edição da Interpretação dos Sonhos, ele diz, agora, quando está saindo a segunda edição da Interpretação dos Sonhos, que olhando para trás, eu me dei conta que eu fiz esse livro na tentativa de elaborar para mim mesmo o impacto mais brutal na vida de um homem, que é a perda do seu próprio pai. Ele diz isso na segunda edição. De certa maneira, até hoje, o que a gente faz é uma continuidade do processo de elaboração do luto do Freud. Não é? É ou não é? Como é que se faz? Bom, daqui para frente, não é só para viver sem pai, aqui é mais complicado, né? Porque não ter pai é uma coisa, outra coisa é perder o pai. Não é? É ter tido um pai com toda uma história, com todos os conflitos, com todas as ambivalências, com todas as ambiguidades, só que ele não está mais lá. Então, muito da história da interpretação dos sonhos é como é que ele se vira com isso. Né? E que a gente continua fazendo esse serviço para ele, de graça. Né? Bom. Então, ele vai fazer essas figuras, né, de o que é mais próximo da morte. E o Lacan, isso eu coloco no artigo, naquela famosa conferência que ele dá em Louvain,
no final da vida, a convite do Jacques Scott, e que foi gravada, todos têm acesso no YouTube, vocês têm a conferência inteira, e tem uma parte que ele fala justamente da morte própria. E é muito interessante, ele diz assim, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o trecho que ele fala, porque ele diz assim, né? Como a gente não tem inscrição da morte no inconsciente, ele está falando da morte própria. Ele diz assim, a morte é do domínio da fé. Você tem razão em acreditar que vai morrer, é claro, isso te sustenta. Né? Se você não acreditasse nisso, como poderia suportar a vida que tem? Olha o que ele diz aí. Né? Como é que é possível suportar a vida, né? A vida do vampiro, né? A vida do morto-vivo, a vida do Highlander? Né? Como seria possível suportar a vida que tem? Se não fôssemos firmemente apoiados por essa certeza de que isso terminará, você poderia suportar essa história? No entanto, é só um ato de fé. E o cúmulo do cúmulo é que você não tem certeza. Ele inverte completamente a situação. Não é que a gente tem certeza que vai morrer. Como isso não está inscrito no inconsciente, a gente tem fé que vai morrer. Tem fé que vai morrer. Não é? Se você pega lá no núcleo, não é, da passagem mais apoteótica da história do teatro, que é a terceira cena lá do Hamlet, do ser ou não ser, é um debate interno sobre isso, sobre a questão da fé na morte. Ele está lá desgostoso da vida, o fantasma do pai diz, você foi me matar, você tem que me vingar, foi teu tio que me matou, vai lá, se vinga. E a mãe casa com o tio que matou o pai, faz uma baita com ele, está desgostoso, né? Essa vida não está boa. Aí ele está sozinho ele está sozinho no quarto, ele está com um punhal na mão, e aí, fico aqui ou pulo fora? A cena lá do Morte e Vida Severina, do José na ponte, né? Se joga ou não se joga? Né? Vale a pena por que a gente não salta no rio, né? E ele está lá com um punhal na mão, ele pode ser ou não ser, essa é a questão. Né? E ele vai dizer assim, né? Se a gente tiver certeza absoluta, né, que cravando esse punhal no peito, né, eu encontraria, olha, aí volta o sono, né? A paz do sono da morte, né? Quem hesitaria um segundo de saltar da ponte? Né? Mas é aí que bate o ponto. Né? Que a morte é terra desconhecida, da qual homem algum jamais voltou. Então a gente não conhece. Esse é o grande enigma. A morte própria é o grande enigma. E quais serão os sonhos que nos aguardam no sono da morte? E se forem piores ainda? Você vê que é uma questão de fé. Esse negócio de que está te esperando um julgamento, que está te esperando, você tem uma chance da vida eterna, ou mesmo, pelo menos te dá um enquadre. Mas nem isso a gente sabe. Não. Eu não sei vocês. E eu tenho fé no pó. Para mim, eu torço pelo pó. Eu torço pelo pó. Eu tenho fé no pó. Se eu for receber o que eu mereço no além, tá barato. Não? Tá barato. Ele não mata o Cláudio por causa disso. Ele está lá sozinho, o Cláudio está lá. Sai da cena, né? Ele vê lá a representação dele matando o rei, ele vai para a capela lá, fazer uma contrição, ele está sozinho, e o Hamlet vê, ele pode matar, não tem nem testemunha, ele pode assassinar o rei ali. Mas ele diz assim, não, mas se eu matar ele agora, em vez de ser uma punição, eu vou estar dando uma recompensa, porque ele está pedindo perdão dos pecados, eu vou lá, mato, ele vai de retinho para o céu, meu pai está no inferno. Essa é a questão do Hamlet, né? E a questão que ele tem para ele mesmo. Vá que o morro é pior ainda. Né? E essa certeza, e essa constatação que faz de nós covardes e faz que os nossos atos nem mereçam esse nome. Né? Então ele diz assim, no fundo, né, a gente se mantém em vida porque ninguém paga para ver. Né? Se tivesse certeza que é pobre, já sempre tem um. Né? Então, vocês vejam,
essa ideia da morte própria e da não representabilidade da morte própria, não é, faz com que a gente construa, então, os mundos possíveis. Não é? Lacan fala da fé na própria morte. Não é? Que isso um dia vai terminar. Não é? Se vai ser pó ou não vai ser pó é uma questão. Acho que pó está barato. Né? Você vem do nada, volta para o nada, o que você perde? Perde nada. Não é? Você vem, agora você pega um negócio cristão desse aí, você vem do nada e pega uma eternidade de inferno, olha a roubada que você meteu, você vive uns 80 anos nessa terra e você passa zilhões e zilhões e nem começou a pagar as suas culpas, né? Pode estar baratíssimo, né? Bom, então, na questão da finitude, então, nós vamos ter a questão de como é que vai se dar a vivência do tempo. E não apenas o tempo que passa, mas o tempo que termina. Como é que algo para? Como é que algo para de fluir? E agora, o que eu queria trazer como novidade, né, como uma reflexão a partir desse texto, eu vou pegar uma pequena passagem que eu trago aqui, que é uma evocação de um conto da Clarice. Eu refleti muito de trazer esse conto ou não, por dois motivos. O primeiro motivo, eu pensei, falar da Clarice Lispector, isso é covardia, isso aí é... Né, o sujeito puxa o super trunfo, pega lá um conto da Clarice Lispector e termina com uma citação do Fernando Pessoa, né? É estelionato cultural. Né? E esse, então, eu pensei, putz, não, mas eu vou falar, porque esse conto é tão contundente, porque a gente vai discutir, que eu acho que ele é muito importante. E, ao mesmo tempo, assim, é um conto que me emociona muito. Eu pensei, putz, eu vou dar vexame aqui lendo o conto para eles, mas eu vou correr o risco, vocês vão me tolerar aqui. Porque é um conto, né, que a passagem do conto que eu cito é o conto Menino a Bico de Pena, que está no Felicidade Clandestina. Vocês têm em mente o conto? Não, acho que é um clássico da Clarice, né? Ele é curto. Não é? Eu tinha vontade, na verdade, se vocês tiverem paciência, ele tem 2 páginas, não é? De ler inteiro para vocês, porque ele é tão bonito que... Não é? Mas não é só porque é tão bonito, porque ele é tão profundo, porque a gente vai discutir, que vale a pena a gente ver parte a parte. Né? Então, chama Menino a Bico de Pena, e os que têm o conto em mente, ela está tentando. E como é que eu faço para descrever um menino se ele se mexe tanto, é tão diferente, né? E a minha linguagem nunca consegue acompanhar a vitalidade desse menino, né? Essa transformabilidade desse menino. Ela sempre ela borra quando quer fazer, ela tenta então fazer uma descrição a bico de pena, mas ela se dá conta que qualquer descrição borra ali, não consegue fazer. Mas o principal, ela vai descrever como é que o menino vai perdendo aos poucos, né, aquilo que o Lacan chamava daquilo que a gente perde com a linguagem. A gente perde o gozo de ser, né? O gozo de simplesmente ser, uma espécie de como é que eu estou simplesmente vivo, né? É o gozo da árvore, o gozo da planta, né? O gozo de simplesmente ser. E ela vai descrevendo como ela, numa negociação de amor, ele renuncia ao gozo de ser, né? E vai passar a ser uma falta a ser, né? Então, o que vai instituir essa condição de sujeito no Lacan é que isso se perde. E ela vai contar isso de uma maneira, enfim, magistral, né? Bom, eu vou ler para vocês, eu vou tentar fazer isso serenamente, se eu não conseguir, vocês tolerem, mas é curto, né? O Machado de Assis dizia lá no último livro dele, no Várias Histórias, que é um livro de contos, ele faz um prefácio falando por que o conto é melhor do que os romances. Ele diz assim, né? Tudo que dá para dizer num grande romance russo, dá para dizer num conto, com a vantagem é que se um e outro forem medíocres, pelo menos o conto é curto, né? Então ele é curto. Aqui, o conto é maravilhoso. Vamos ver a minha... Então ele diz assim: como conhecer jamais um menino? Para conhecê-lo, tenho que esperar que ele se deteriore. E só então ele estará ao meu alcance.
Lá está ele, um ponto no infinito. Ninguém conhecerá o hoje dele, nem ele próprio. Quanto a mim, olho e é inútil. Não consigo entender coisa apenas atual, totalmente atual. O que eu conheço dele é a sua situação. O menino é aquele em quem acabaram de nascer os primeiros dentes e é o mesmo que será médico ou carpinteiro. Enquanto isso, lá está ele sentado no chão, de um real que tenho de chamar de vegetativo para poder entender. 30.000 desses meninos sentados no chão, teriam eles a chance de construir um mundo outro, um que levasse em conta a memória da atualidade absoluta a que um dia já pertencemos? A união faria força. Lá está ele sentado, iniciando tudo de novo, mas para a própria proteção futura dele, sem nenhuma chance verdadeira de realmente iniciar. Não sei como desenhar um menino. Sei que é impossível desenhá-lo a carvão, pois até o bico de pena mancha o papel para além da finíssima linha de extrema atualidade em que ele vive. A finíssima linha de extrema atualidade em que ele vive. Um dia o domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo. Pois assim fizemos conosco e com Deus. O próprio menino ajudará a sua domesticação. Ele é esforçado e coopera. Coopera sem saber que essa ajuda que lhe pedimos é para seu autossacrifício. Ultimamente, ele até tem treinado muito. E assim continuará progredindo até que, pouco a pouco, pela bondade necessária com que nos salvamos, ele passará do tempo atual ao tempo cotidiano, da meditação à expressão, da existência à vida. Fazendo o grande sacrifício de não ser louco. Eu não sou louco por solidariedade com os milhares de nós que, para construir o possível, também sacrificaram a verdade que seria loucura. Mas, por enquanto, ei-lo sentado no chão, imerso num vazio profundo. Da cozinha, a mãe se certifica: você está quietinho aí? Chamado ao trabalho, o menino ergue-se com dificuldade, cambaleia sobre as pernas, com a atenção inteiramente para dentro. Todo o seu equilíbrio interno. Conseguido isso, agora inteira atenção para fora. Ele observa que o ato de se erguer, ele observa o que o ato de erguer provocou. Pois levantar-se teve consequências e consequências. O chão move-se incerto. A cadeira o supera, a parede o delimita. Na parede tem o retrato de um menino. É difícil olhar para o retrato alto sem apoiar-se num móvel. Isso ele ainda não treinou. Mas eis que sua própria dificuldade lhe serve de apoio. O que o mantém de pé é exatamente prender a atenção no retrato alto. Olhar para cima lhe serve de guindaste, mas ele cometeu um erro. Ele pestaneja. Ter pestanejado desliga-o por uma fração de segundos do retrato que o sustentava. O equilíbrio se desfaz e, num único gesto total, ele cai sentado. De boca entreaberta pelo esforço de vida, a baba clara escorre e pinga no chão. Olha o pingo bem de perto, como a uma formiga. O braço ergue-se e avança em árduo mecanismo de etapas. E de súbito, como para prender um inefável, com inesperada violência, ele achata a baba com a palma da mão. Pestaneja, espera. Finalmente, passado o tempo necessário que se tem de esperar pelas coisas, ele destampa cuidadosamente a mão e olha no assoalho o fruto da experiência. O chão está vazio.
Em uma nova, brusca etapa, ele olha a mão. O pingo da barba está, pois, colado na mão. Agora ele sabe disso também. Então, de olhos bem abertos, ele lambe a barba que pertence ao menino. E ele pensa bem alto. Menino, quem é que você está chamando? Pergunta a mãe. Com esforço e gentileza, ele olha pela sala, procura quem a mãe diz que ele está chamando. Vira-se e cai para trás. Enquanto chora, vê a sala entortada e refratada pelas lágrimas, o volume branco cresce até ele. Mãe. Absorve-o com braços fortes e eis que o menino está bem, no alto do ar, bem no quente, no bom. O teto está mais perto agora, a mesa embaixo. E como ele não pode mais, de cansaço, começa a revirar as pupilas, até que essas vão mergulhando na linha do horizonte dos olhos. Fecha-os sobre a última imagem, as grades da cama. Adormece, esgotado e sereno. A água secou na boca. A mosca bate no vidro. O sono do menino é raiado de claridade e calor. O sono vibra no ar. Até que, em pesadelo súbito, uma palavra que ele aprendeu lhe ocorre. Ele estremece violentamente e abre os olhos. E, para seu terror, vê apenas isso: o vazio quente e claro, sem mãe. O que ele pensa estoura em choro pela casa toda. Quando chora, vai se reconhecendo, transformando-se naquele que a mãe reconhecerá. Quase desfalece em soluços. Com urgência, ele tem que se transformar numa coisa que pode ser vista e ouvida, senão ele ficará só. Tem que se transformar em compreensível, senão ninguém o compreenderá. Senão ninguém irá para o seu silêncio, ninguém o conhece se ele não disser e contar. Farei tudo o que for necessário para que eu seja dos outros e que os outros sejam meus. Pularei por cima da minha felicidade real, que só me traria abandono, e serei popular. Faço a barganha de ser amado. É inteiramente mágico chorar para ter em troca mãe. Até que o ruído familiar entra pela porta e o menino, mudo de interesse pelo que o poder de um menino provoca, para de chorar. Mãe. Aí ela diz a frase que eu cito no artigo. Mãe é não morrer. Não é isso que ele diz. Aí ele diz assim: e sua segurança é saber que tem um mundo para atrair e vender. E o venderá. É mãe, sim é mãe, com fralda na mão. A partir de ver a fralda, ele recomeça a chorar. Aí fala a mãe: pois se você todo molhado, a notícia o espanta, sua curiosidade recomeça, mas agora uma curiosidade confortável e garantida. Olha com cegueira o próprio molhado, em nova etapa olha a mãe. Mas de repente se retesa e escuta com o corpo todo, o coração batendo pesado na barriga, fom, fom. Reconhece ele de repente num grito de vitória e terror, o menino acaba de reconhecer. Isso mesmo, diz a mamãe com orgulho, isso mesmo, meu amor. É Fonfon que passou agora pela rua. O guri estava falando das tripas dele. A mamãe, pô, você é um gênio. É o meu menino. Vou contar para o papai que você já aprendeu. É assim mesmo que se diz. Fonfon, meu amor. O mal entendido está nas tripas. Diz a mãe puxando de baixo para cima e depois de cima para baixo.
levantando pelas pernas, inclinando para trás, puxando de novo de baixo para cima. Em todas as posições, o menino conserva os olhos bem abertos, secos como a fralda nova. Esse é o conto. Bom, é um conto que, enfim, vocês vejam que ele é contundente, né? Ele é uma espécie de um tratado sobre como é que se perde o ser, por amor e por medo. No fundo, é isso que ela conta aqui, né? Eu vou trair a minha verdade para que possam me compreender, ainda que o meu fonfon seja referido à buzina do carro que eu nem sequer escutei, né? E ainda vou falar para o papai que como você está virando um gêniozinho, né? Então, o conto vai descrever esse momento, né? Então, de uma mudança na estrutura temporal. Claro, ele fala de várias coisas, mas um dos elementos principais é como é que se dá o tempo no menino. Ele é muito intenso, mas ele é um presente absoluto. Ele consegue fazer aquilo que a música lá do Renato Teixeira dizia, não sei se você conhece uma canção muito bonita dele, que ele dizia assim, né, que o maior mistério é ver mistérios, né? E que ele diz assim que olhar as coisas como são, quem dera, né? E apreciar o tudo, apreciar o simples que de tudo emana, né? Então, olhar as coisas como são, quem dera, é isso que a gente perde. O menino consegue, ele está lá curioso, vivendo, ele não tem um tempo, ele consegue viver o presente num absoluto do presente. Né? E o conto vai mostrando como esse menino, passo a passo, ele faz, então, essa concessão de renunciar à verdade e à loucura para poder ser amado, para poder, né, ter esse anteparo da morte, que é mãe, porque mãe é não morrer. Mãe é não morrer. Então, tudo se reorganiza, não porque simplesmente ele observa as categorias kantianas, mentais, que o Freud diz, né, que a mente é extensa, então o tempo vai ser a percorrer essa extensão da mente. Né? Aqui ela vai contar uma outra constituição da temporalidade. Né? Vai constar como você passa de um registro de simplesmente ser, né? Mas diga-se de passagem, aqui numa leitura bastante unicotiana, né? Ele consegue ser porque ele não está tendo que lidar com terrores, né? Porque ele tem a ilusão que está tudo bem. Né? E que é assim mesmo que, de certa maneira, né, a existência é aquilo. Ele não se coloca a questão de existir, ele simplesmente existe. Então o conto vai construindo como, nessa relação com o outro e na linguagem, vai se rompendo esse simplesmente ser, e você se instala, então, nessa negociação para poder existir na linguagem, existir para o outro, para poder contar com o amor daquela que é não morrer, né, que você renuncia, então, a essa experiência temporal de simplesmente ser, de poder olhar as coisas como são, né, para passar por esse filtro, né, ele diz assim, que ele vai trair, né, ele vai trair o mundo e ele trai. Vai trair a verdade, ele trai. Né? Ou seja, ele vai se instalar como falta a ser. Né? E a gente entende, então, um pouco melhor como a questão da falta reorganiza uma temporalidade, aí sim, a partir daí, como uma espécie de uma busca retrospectiva, nachträglich, né? Après coup, né? Em que você vai construir, né, uma ânsia cega, né, de reencontrar alguma coisa que foi perdida definitivamente. E não tem sequer marca, você não tem representação psicológica daquilo. Por isso que o Lacan vai dizer, o objeto A, ele não é um objeto do mundo. Ele não tem imagem especular. É aquilo que na minha busca lá de Rosebud, né, é o cidadão Kane. Né? O cara está morrendo lá, o cara teve tudo no mundo, ele está lá, Rosebud.
né? Que tem a ver com algo que se perde naquela cena, né? Definitivamente. Que ele não consegue, não é algo que você possa apontar com o dedo. Tanto que ele, no filme, ele não fala, o essencial não é algo que estava lá no prazer de estar deslizando no trenó, ele fica só com uma marca que representa aquilo, é um representante daquela representação, que tem tudo a ver com o capitalista cidadão Kane, né? Porque esse botão de rosas, esse Rosebud, é simplesmente o ícone da empresa que fabricou o trenó, que ele deslizava na infância, né? E que ele é arrancado disso para viver uma vida grandiosa que ele vai ter depois, né? Mas o que ele vive fundamentalmente é esse arrancamento desse momento que ele simplesmente deslizava no trenó, né? Então, esse arrancamento do campo da existência, né? Ele diz assim, ela larga a existência para entrar na vida, né? Eu largo existir para ver como é que eu faço para pagar as contas no dia seguinte, né? Aí a gente vive, né? Isso vai constituir, então, essa espécie, né, de circuito que você busca reencontrar, e a cada novo movimento, isso te escapa entre os dedos. Por isso que ele vai dizer, não cessa de não se inscrever. Essa é o gráfico que Lacan coloca lá no seminário 11, né, da pulsão. A relação entre o goal e o aim, né? Que ele joga a seta, e essa ideia do arqueiro e da seta, né, tem toda uma antropologia, tem contos, tem lendas, tem reflexões filosóficas sobre o arqueiro e o seu alvo, o seu arco e o seu alvo, né? E o Lacan conhecia bem as tradições orientais, né? Ele sabe do que ele está falando, né? Que o arqueiro mira no alvo, mas ele erra a sua meta. A cada vez faz todo o circuito de tentar mais uma vez. Agora, né, vou reencontrar esse elemento de incompletude, né, que está inscrito e que está perdido. E a cada nova tentativa eu erro diferentemente. Eu fracasso diferentemente. Tem lá o famoso poema do Leminski, né, do Erra uma vez. Né? Lembra do Erra uma vez? Como é que é? Eu nunca faço erro só uma vez. Eu já faço 2, 3, 4, 5, 6, até que o erro entenda que só o erro tem vez. Então, assim, é isso que relança, então. É esse relançar dessa esperança, não é, que faz o processo desiderativo. É um encontro falhado. Mas essa falha, e o conto da Clarice mostra bem, se dá por amor e medo. Se dá por o desejo do outro. Eu desejo existir para o outro, eu desejo... Né? A quem mamãe se dirige quando ela fala de mim na sala? Como é que eu faço para corresponder àquela a quem ela se endereça quando ela está falando de mim? Como é que eu me constituo a partir dessa pista de quem ela acha que vai encontrar quando ela está falando de mim? Então vocês veem que é uma espécie de um tratado dessa questão da constituição do sujeito e dessa constituição dessa outra temporalidade, dessa temporalidade, desse relançar, né, desse eterno retorno. Só que um eterno retorno do mesmo diferente. É como é que eu erro infinitas vezes diferentemente. É o mesmo alvo o mesmo absoluto que me falta. E nesse percurso você faz esse grande arco aí que o Lacan vai retomar do Heráclito, né? Como é que faz o arco da vida, né? Como é que você faz que a vida faça ser esse círculo. Bom, acho que eu já falei bastante. Então, eu só queria, para terminar, falar de algo da conciliação com isso. Vocês vejam, então, que isso relança, então, a questão da castração.
e que vai ser muito importante no Lacan. O que é castração? Numa versão, digamos, de uma leitura freudiana, que a castração decorre da lei, erra naquilo que é fundamental no problema da incompletude. Nós não somos incompletos, nós não somos, assim, vou formular diferentemente, nós não temos o gozo de Deus, não é porque é impossível ter o gozo, não é porque é proibido ter o gozo de Deus, é porque é impossível. Então, essa castração, ela não se dá porque alguém proibiu, ela se dá simplesmente porque o pacote é esse aí, moçada. E como é que você faz para poder se conciliar serenamente com isso? Desse pacote que vai estar lá também na Clarice, lá na Paixão segundo GH, que ela diz, né, que no final da Paixão segundo GH, porque a Clarice é aquela, isso eu comento lá no Pânico e Desamparo, quando falo da Paixão segundo GH. Ela resolveu, não, agora eu vou entender esse negócio, acabou esse negócio disso aqui ser enigmático, agora eu vou entender o real. E ela vai, então ela faz uma espécie de uma epopeia interna, agora eu vou entender o real. Ela entra lá no quarto da empregada que foi embora, fecha, bate a porta do armário e esmaga a barata. E aquilo desencadeia, né, o que é o real, que não está filtrado por essas coisas do outro, da imagem, por Deus, pela religião, pela linguagem, né? E ela ela tenta ir aos últimos extremos, assim, olha, já sei como é que eu vou devorar o real. Ela vai lá e come o branco da barata, esmagado. Né? E aí ela tomada de uma experiência, né, entre a náusea, o horror, a revelação, né? E aí ela chega à conclusão dela. Né? Que na hora do amor, o que acontece com uma barata, só uma barata pode saber. Então, eu desisto. Então, tem uma desistência, esse momento da desistência. Ela diz que a linguagem é o meu destino humano, né? Eu me lanço a ela, mas eu volto com as mãos sempre vazias. Isso é incurável. Isso tem a ver também com a questão do final da análise. Como é que o sujeito pode entrar numa relação serena desse fato incurável de que a gente não cura da linguagem. Ou seja, a gente não cura desse distanciamento que nós temos com um absoluto. Não cura da nossa falta a ser. E como é que isso, em vez de te lançar na posição melancólica, o jovem poeta lá da transitoriedade, se esse belíssimo pôr do sol vai terminar, então não vale a pena. E o Freud diz para ele, não, que ele vai terminar eu não discuto, mas eu não concordo que não vale a pena, não, é porque vai terminar, aproveita, meu. É agora. O momento de eternidade que você tem não é um negócio que você vai ter lá, é agora porque vai acabar. É agora porque você não tem. Então você muda uma maneira de lidar com o gozo. Então, a assunção desse caráter impossível do absoluto faz parte, então, daquilo que o Heidegger dizia. Como é que você vai ter, então, uma disposição de serenidade? Como é que você simplesmente topa o jogo? Topar o jogo, bom, o jogo é esse, então eu digo sim para ele. O Freud diz, nada entra no inconsciente que não tenha sido dito um sim para ele. Ninguém é inocente no inconsciente. Ninguém pode alegar que só entra no inconsciente aquilo que a gente tem que ter uma beiarro, tem que ter uma afirmação. Eu afirmo e, afirmando, eu tolero, eu me deixo colonizar. É interessante para a gente pensar nas nossas pautas de decolonização, elas são muito importantes. Mas ele diz assim, nada entra no inconsciente sem que a gente também tenha dito sim. E o que seria, então, essa posição de uma decolonização absoluta? A gente faz tábula rasa, a gente começa do zero.
Aí essa questão do dizer sim, agora esse sim que está sendo dito não é simplesmente para a colonização. Você pode até descartar esses aspectos do outro que nos colonizou, que nos constituiu. Você pode ter um outro tipo de negociação. Mas tem um outro sim que você diz que vai no pacote. É o sim que você diz que você perde o ser quando você entra na vida. E dizer sim para isso é o plano da serenidade. A paixão, a hora da estrela começa com isso. E termina com isso. A hora da estrela começa. Tudo nessa vida começa por um sim. Entendeu? Um átomo encontra outro átomo e eles dizem sim, aí começa. E aí no final do livro, quando morre a Macabeia, quando está o sangue escorrendo e tudo mais, aí o Rodrigo SM está fazendo a reflexão, e aí ele se dá conta, putz, depois que eu vi toda essa história, a mulher morreu, esse absurdo todo aqui, mas agora eu me lembro que só agora é tempo de morangos. Então, aí ele, acho que ele coloca 3 pontos e termina dizendo sim. Então, ele diz, bom, esse é o pacote? Então tá, é a partir desse pacote que eu digo sim para ele, que o sujeito pode se lançar para o impossível, que é fazer o melhor que se pode com isso que não tem solução. Então, agora para terminar mesmo, para a gente poder conversar, eu vou compartilhar com você, já que nós estamos falando de coisas, uma canção que eu suponho que muitos conheçam, mas que muitos não conhecem, que é uma canção belíssima do Caetano Veloso. E olha, que para falar que tem gente que não conhece Caetano Veloso, o cara tem que ter coragem, mas essa aí nem todo mundo conhece. É uma canção que quem gravou foi a Maria Bethânia com a Nina Simone, que chama Ready to Sing, que é um pouco em inglês e um pouco em português. Eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção na letra, porque justamente é uma reflexão sobre isso, no momento que o sujeito já superou essa coisa toda, de esperar da vida o que ela não pode dar, e aí ele encontra a serenidade, que aí agora eu estou pronta para cantar. Agora eu posso ser a grande artista. Então, eu vou pedir para tocar e depois a gente pode conversar um pouco desse. Não sei se tem condições técnicas. Vocês conhecem? Quem que nunca escutou essa canção? Chama Pronta para Cantar, Ready to Sing. Quem que nunca ouviu essa canção? Muita gente, ó, me dei bem. Vou pagar um mico fenomenal. Só eu. I'm on top of the mountain, beyond despair and bliss, facing the abyss. The center of my world is like an motionless wing. I stand still, I'm ready to sing.
summer to fall. But now I'll keep forever what I have learned from spring. Hear my call, I'm ready to sing. I'm ready to sing. Estou no topo do monte, não rio e não cismo, fixo grande abismo. Minha vontade é uma asa parada no ar. Estou aqui, pronta pra cantar, pronta pra cantar. O amor me deu mais do que o sonho. O amor tudo levou. E o outono chegou. Mas o dom da primavera pronta pra cantar, pronta pra... Dá-me tua mão, quero andar por aí, quero ver amanhã. Sun shining through shades of blue, veils of blue. Deixa a alegria chegar, ter nova vida. Open skies, open my heart. I sing alone in the studio. Canto no sertão. The tape is spinning round. No palco do teatro, here is my everything. Estou no ar, I'm ready to sing. Pronta pra cantar, I'm ready to sing. Hoje vai ser o melhor dia de todos. Eu amo o brilho do sol, eu Me empolguei aqui. Então, ele diz que
Então, ela diz que ela consegue estar serena. Agora ela está pronta para cantar, porque ela está para além do desespero da felicidade. Né? Que, se vocês pegarem na ética da psicanálise, ele diz assim, que a posição da Antígona é que ela consegue ir além, né? Ele vai colocar um núcleo da ética da psicanálise para além, como é que é, do temor e da piedade. Ela consegue passar da fronteira do temor e da piedade, ela consegue ter a posição ética de assumir o desejo dela. Vamos parar por aqui para a gente ter um tempinho para conversar, então. Alô? A gente estava comentando que podia passar direto para o café, né? Porque teve uma. Não, teve não, acho que não, acho que a gente tem que comentar. Mas, assim, não sei vocês, mas ficou uma sensação do tempo, né? De uma sensação de estar aqui. Ainda mais a gente que está tão premido por telas e teve né? E fiquei pensando nesse conto da Clarissa. Da Clarice sendo lido por você, porque eu acho que é outra história, a gente ouvia, Clarice, né, o Guimarães também são autores que é tão interessante quando você ouve em voz alta essa figura que seria essa parecitação, né, que está ali na função materna, como ela se coloca hoje, né, Mário, com essas pessoas que estão nessa função parental e muito frequentemente as mães, o desespero com que elas lidam, por exemplo, com a criança levando a baba do chão à boca, a criança sozinha num canto, a criança que dá um suspiro e que você vai lá e acaba acordando ela no meio da noite, tentando responder imediatamente, né? Ela é uma figura que também se apresenta no conto como essa que é capaz de estabelecer deixar que ele viva essa experiência, né? E como isso se coloca hoje. Então, conforme você foi trazendo todo o teu belíssima apresentação, a gente vai ao mesmo tempo pensando, e hoje, né, com esses supostos distúrbios de sono generalizados nas crianças, o quanto que eles estão colocados aí por essa dificuldade que a gente tem tido de fazer um ambiente que seja menos desesperado que a própria criança, né, da gente não conseguir olhar para o abismo de um jeito um pouco mais sereno, né? Aquela coisa do Chico Buarque, né? A aeromoça desesperada pediu calma, né? Não tem, fica difícil, né? Então só para fazer iniciar um comentário aqui e abrir aí um tempinho para a gente ouvir o Mário. E Mário, se você quiser retomar as questões do livro que você também trouxe lindamente durante a tua apresentação, fique à vontade. Oi, tudo bem? Eu não sou da área da psicanálise, eu sou da área da cultura, Fabiana. Eu só queria comentar uma coisinha, né? Eu tenho um filho de 3 anos e meio, então eu estou muito imersa nesse universo infantil. E se você tem Disney Plus em casa, você vai notar como a maioria dos filmes tem essa perda, e tem o abismo, e tem a montanha. É impressionante, eu não aguento mais tentar explicar para o meu filho por que o papai e a mamãe morreu no filme. Todos os filmes da Disney praticamente tem isso, né? Se pegar Frozen, ela só se liberta quando os pais morrem, ela acha a montanha e faz o topo dela. Quase todos. Ferdinando perde o pai na batalha. Rio, mamãe, mas ele está sozinho no ninho? Cadê a mamãe e papai? Não sei. Era do gelo, a mãe se sacrifica pelo filho e deixa o bebê com o mamute. Mas quase acho que todos, né? O bom dinossauro, o pai também cai do abismo e ele se vê sozinho procurando o topo da montanha onde era a casa dele. Então, tudo que você falou, assim,
começou a me vir uma lista de produções artísticas para criança que, né, que vão na mesma linha, assim. Fora as músicas, né, que eu não vou nem começar a falar disso. Eu achei muito interessante, professor, quando você fala sobre a linguagem, e a linguagem como esse mecanismo de nos apartar do mundo real. Então, ao mesmo tempo que traz significado à nossa existência, nos aparta. E aí me lembrou muito Viviane Mosé, ela é filósofa, psicanalista, e ela tem um poema que diz: palavras são estacas fincadas ao chão. São pedras onde piso, nessa enorme correnteza que atravesso. E eu percebo muito isso, que ao mesmo tempo em que a gente acessa a linguagem, somos seres virtuais muito antes da internet. Então tem muito essa questão, né? A gente pensa que isso é algo novo, que é oriundo dessas novas gerações, mas eu percebo que existe um grande afastamento, inclusive da perspectiva da finitude. A gente esquece muito rápido, né, que somos seres finitos e que a linguagem ela está ali como uma tentativa de nos perpetuar, mas também nos afasta do viver. E se a gente esquece, né, que o que fundamenta a ética é justamente essa percepção da fragilidade da vida, isso acaba nos destituindo da nossa humanidade em diversos aspectos. Então, eu sou médica de família, sou preceptora de internato, eu sou Juliana. Sou de Salvador, sou baiana, moro lá, inclusive. E aí, assim, eu tenho percebido muito isso na formação dos nossos jovens médicos. Então, de uma forma geral, existe primeiro uma escolha pela profissão que está completamente apartada, né, de você reconhecer o sagrado, reconhecer o valor da vida humana. E, de uma forma geral, a gente vê médicos cada vez mais ansiosos, mais distanciados, né, da própria humanidade. E eu acho que isso só gera catástrofe, né? Porque não tem como você humanizar um atendimento se você não tem essa percepção. Então, para mim, isso é valiosíssimo. Quando eu soube que vocês estariam aqui discutindo, eu aproveitei que estava aqui em São Paulo e vim ouvir, porque não tem como a gente se construir, eu acho que como pessoa, se a gente não tem essa percepção. Mari, então, eu queria, na realidade, que tu retomasse um pouco o teu comentário a respeito dessa antítese, né, entre a melodia previsível e repetitiva do acalanto com, normalmente, uma canção que tem uma carga mais dramática e trágica, né? E também que pudesse se estender um pouco mais num ponto que você traz, que é justamente o quanto a mãe ela canta essa cantiga de acalanto para poder aplacar a própria angústia, né? Para que a criança durma em paz. É Paulo? Bom dia, meu nome é Aline. Eu fiquei pensando muito em final de análise o tempo todo da tua fala. E a sensação de que a música é quase um testemunho de passe. Do acalanto ao canto. Do acalanto da necessidade contingente do acalanto materno ao momento onde é possível cantar. E eu fiquei muito emocionada. E fiquei pensando muito na escrita. Porque lembrei também de Marguerite Duras, que fala que só a escrita é maior que a mãe. E aí pensei
na tua fala o tempo todo em final de análise, que também é um tempo de finitude aí, onde a gente se vê talvez muito nesse retorno a essa questão da parentalidade, finitude, né? E pensei muito no efeito da tua fala como uma amarração assim do acalanto ao canto, mas também nessa função da escrita, talvez. Porque talvez tenha algo que passe pela escrita, ainda que depois tenha uma função do canto, né? Porque você fez questão de dizer que foi uma música escrita pelo Caetano, né? Então, que escrita é essa, né? Que, em alguma medida, talvez, permita a gente também a lidar com esse que você disse do momento de desistência diante do fato incurável, né? E pensando muito nessa coisa que se fala atualmente na dissidência. Eu tenho pensado muito em dissidência como essa, talvez uma leitura dessa desistência diante de um fato incurável, né? E como isso lança para uma relação aí de escrita e de autorização ao canto. São só elaborações, né, que me fizeram pensar muito a partir do que você trouxe. E queria te agradecer porque achei tua transmissão. Eu te conhecia só pela letra do seu livro e a sua transmissão achei ela assim muito emocionante. Muito obrigada. Olá, eu sou Beatriz. Emocionada aqui também com a sua transmissão. E, bom, eu fiz vários contatos com vários pontos assim importantes, mas eu pensei muito na situação da mãe e do pai quando perde o filho, né? E aí a música, eu ouvi a música aqui no final, enquanto qual é o momento de prontidão, né? O quanto de resiliência que essa mulher ou esse homem precisam caminhar para chegar no momento de cuidado máximo com a própria existência, para ela dizer, estou pronta para cantar novamente, né? Então, todos os filmes, os contos, se referem todos à perda de pai e mãe, porque talvez seja mais fácil nomear esse buraco, esse vazio. Agora, falta muita literatura e muito texto, pensando inclusive com referência à psicanálise, que fale sobre a perda de um filho, saindo daquele lugar comum das frases que a gente ouve por aí, aquelas frases prontas e tal, e que de nenhuma maneira elas acalmam, não confortam, elas só vão postergando a chegada nesse imenso vazio, né? Então, eu trabalho bastante com esse público e vejo assim que o que eu escuto, né, das mulheres, dos homens, eu escuto o não escutado, é o inominável, aquilo que é impossível escrever sobre, né, esse vazio. Então, é isso que eu queria colocar. Tem gente na sala. Gente, vocês foram nominalmente citados. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vem aqui. Bom dia. Oi, pessoal. Eu ia seguir, inclusive, a última pergunta, que era quando o senhor estava falando em relação ao tempo, da vivência da morte no momento da vida. Eu trabalho especificamente com mulheres que receberam diagnóstico durante a gestação. Então, elas optam por seguir a gestação sabendo que tem uma má formação em condição limitante. Então, como vir essa relação de perspectiva de vivenciar o tempo diante da presença desse bebê que ainda está na barriga, mas sabendo que tem um determinante de finitude que está aí,
como um marcador presente o tempo todo. Queria saber um pouquinho o que o senhor pensa. Eu chamo Roberta, não sei se eu falei. Roberta. Alguém mais quer fazer uma questão? Então tá, eu vou te responder, Roberta, mas vou voltar para lá, tá? Mas eu vou te responder, né? Vou voltar aqui, voltei. Nem consegui dar um oi pro pessoal. Então, vamos usar esse aqui mesmo. Bom, tem muitas questões interessantes, importantes, né? Então, eu queria primeiro comentar, né, a observação da Vera. Assim, a minha resposta sincera, né, eu não gosto de dar, porque ela é meio, eu fico muito velho, assim, mas a verdade verdadeira, eu vou te falar, Vera, assim, eu parece um velho do milênio passado, mas que é o caso, o que eu vou fazer? Né? Eu vejo a situação das crianças atuais no Brasil, no mundo inteiro. Me dá pena, francamente me dá pena. Essa coisa tão protegida, essa coisa tão vigiada, essa coisa tão controlada, tão... Não só isso, do controle absoluto, mas o brincar é se divertir. O brincar não é criar, não é aprontar, não é transgredir, não é quebrar a cara. Então, eu me sinto assim, um saudosista, mas realmente a verdade é essa. Então, eu vou falar a verdade que eu vou fazer. No meu tempo, uma criança que não tivesse uma cicatriz, que não tivesse ido para a diretora uma vez, que não tivesse levado uns pontos, estava doente. Você tinha que ser certeiro, aprontar, criar. Eu me lembro, eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, tive a felicidade lá de morar no bairro de Ipanema, que na época era um lugar assim, totalmente afastado, meio no mato. Então, na época de férias, a molecada, a gente tomava o café da manhã e desaparecia de casa, ia para o mato, ia pescar, ia com os amigos, ia jogar bexiguinha de xixi nos ônibus, ia fazer... caçar passarinho. Eu nunca matei um passarinho, porque eu nunca acertei. Você também, você tentou, então... Nunca sei, mas tentei para valer. Você aprontava, você fazia. Então, mas o mais legal não é só que você aprontava, era a atitude dos teus pais. Teus pais confiavam em você. Não confiavam que você não ia aprontar, mas que você não ia aprontar um negócio. Minha mãe, ela nem queria saber, ela queria que o almoço esteja aqui, e acabou. A minha avó, que inclusive eu ofereço o livro do sono para ela, ela fez parte muito profunda da erotização do meu sono, ela que me fazia cafuné e cantava historinhas assim, que ficaram gravadas para mim, cantava os acalantos, Ela sempre, quando ia, ela sempre me dizia assim, vai com Deus e te cuida. Me dava um beijo, virava as costas e cuidava das coisas dela. Entende? Assim. Então, isso te coloca... hoje, assim, eu não sou particularmente winnicottiano, mas hoje eu estou super winnicottiano. É a ideia da mãe suficientemente boa. Uma mãe boa demais não dá. Faz mal. Para vocês não ficarem achando que só tenho referências mais sofisticadas, eu adoro Erasmo Carlos, adoro. Sempre adorei. Assisti o último show lá, nossa, sofri terrivelmente com a morte dele, adorava ele. Mas tive o privilégio de ver o último show dele. E ele tem uma música
que chama, quem gosta do Erasmo Carlos conhece, chama Filho Único, que é uma aula, né, que ele diz assim, né, e ele fala, né, que mãe, não sou mais menino, não é justo que você queira também parir o meu destino, né? Você já fez a sua parte me pondo no mundo, agora eu estou grande, mãe, e nos meus planos não está você, né? E tem uma hora que ele diz assim, o refrão é isso aqui, ó, e que não pode ser mais sábio do que é. Como é que ele diz assim? Proteção desprotege e carinho demais faz arrepender. Não? Proteção desprotege. Então, eu que trabalho, fiz um trabalho todo com pânico, se você quer fazer criança com pânico, super protege. Transmite para ela a ideia de que o mundo é super perigoso, mas aqui nós te protegemos. Aí você vai ter um filho com pânico. Essa é a maneira mais fácil. Então, tem esse aspecto que eu acho que é muito triste de ver. Você não tem uma vida que você não pode aprontar, que você não pode criar radical. Você não tinha joguinho, você criava, a gente inventava jogos. E, a gente inventava uns legais. Não vou nem contar para vocês, mas eram bem legais. Então, da Fabiana, eu acho que da Fabiana dá para falar mais ou menos em conexão com o que o Paulo falou. Essa ideia de que eu não estou acompanhando, eu acompanhei, enquanto meus filhos eram pequenos, agora tem um gap, espero ter netos algum tempo desses, mas não está ainda no horizonte, por enquanto. Mas, então, perdi um pouco. Embora eu goste de desenho animado, eu sempre gostei. Mas o que eu fiquei pensando, e tem conexão com o que o Paulo falou a respeito do trágico, do acalanto, que me dá uma chance de falar de alguns elementos do livro. Eu falo dessa cena do acalanto, dessa cena do adormecimento do bebê. Essa cena que está lá, mãe e bebê, e a noite. E a história toda da mãe. E aí aparece para ela, de uma maneira muito clara, que para ela própria, toda aquela construção de que estava tudo bem, era uma fantasia, era uma ilusão, tanto quanto o Papai Noel, talvez até mais radical. Mamãe te dizendo, fica tranquilo que está tudo bem, é só porque ela matava no peito, te embalava, cantava com vozinha, e essa toda a garantia que tinha, mas isso te construía um mundo. Para citações que você estava falando. Então, aí, pela primeira vez, ela se coloca de uma maneira radical nessa posição de que agora o parasitações sou eu. E la garantia sou eu. Putz, é isso daí. Eu transmito para ele um filtro que eu assumo os demônios, eu assumo o diabo branco, o pai morto, que a noite está escura, que eu não sei o que está lá fora, mas eu dou um jeitinho tal, e essa questão não se coloca cedo demais para ele, de uma maneira que ele não... Então, me parece que o desenho animado ele já passa para uma outra etapa. Como é que num ambiente meio onírico, com uma licença poética e tudo mais, começa, senta aí que nós temos que conversar. Sabe aquela história que estava tudo bem? Senta aí. Então, e fora que provoca um impacto em todo mundo, em primeiro lugar nos próprios pais. Os pais assistem, isso também tem um impacto neles. Então, me parece que faz parte de um processo, enfim, cultural, coletivo, de que isso seja apresentado de alguma forma. Por isso que tem tanto sucesso. Por isso que, Então, e o termo que o Paulo usa da questão da angústia, angústia, que a mãe filtra essa angústia. Ela se dá conta
dessa questão de que você pergunta para as estrelas o que eu devo fazer e elas permanecem silenciosas. Então, se vira aí. Né? Eu não vou responder da Juliana, porque eu vou deixar por último, Juliana. A pergunta particularmente me tocou bastante. Então, eu vou falar agora a questão dos belíssimos comentários da Aline. Né? Acho que fez comentários muito profundos nessa questão. Você sabe que eu também vejo isso. Essa canção do Ready to Sing, para mim, é um testemunho de passe. Né? Assim, como é que você faz essa travessia e agora pronta para cantar. Né? Então, você só consegue cantar de verdade, você só consegue soltar o peito depois que você está beyond despair and bliss. Senão não dá. Senão é falso, senão é... Na paixão, na hora da estrela, né, ela diz, não, tem que fazer um narrador que é homem, porque se eu fizer mulher, pode ser que ela chore piegas. Né? Não pode chorar piegas. Tem que ser... Né, ou tem verdade ou não tem. Então, e aqui o sujeito tem que ter feito a travessia. Né? Senão é... Não é? O Kierkegaard tem um livro importante dele que é A Doença Mortal. E no fundo a doença mortal é nós. É a vida, né? A doença mortal, você tem uma existência que vai terminar. Né? E o que você faz daqui até lá, né? Com isso? Né? E isso é o fundamental que não tem cura, é a condição humana, né? Como é que você se vira com isso? Né? E aí você fala um negócio extremamente tocante, né? Essa coisa, né? Né? Que só escrita é maior que a mãe. Né? Você faz uma outra coisa, né? Com aquilo que, justamente por não ter saída, que você faz uma outra coisa, que você faz poesia, você cria. Né? É o Manuel Bandeira, né? O pneumotórax. O pneumotórax é isso, assim, ó. Não é que é tosse, hemoptise, dispneia, né? Diga 33, né? Nossa, a pneumotórax, não sei o que é, assim, mas doutor, não, o cara está desesperado, está vendo que a situação dele não tem cura lá, mas doutor, não dá para tentar um pneumotórax? Ele diz assim, acho melhor dançar um tango argentino. Você entende? Assim, são coisas incomensuráveis, não há o que fazer, então vamos dançar um tango argentino. É um fazer alguma coisa com isso, né? Mas tem que ser uma coisa para valer, porque senão é chorar piega, senão se não tiver verdade naquilo, né? Na verdade, ao contrário, assim, só tem verdade se teve a travessia, senão... Bom, e por isso que, né? Por isso que tem algo dessa coisa grandiosa, né? O Lacan, a gente estava comentando isso, a gente teve um debate ontem, no Seminário 2, ele tem uma frase que é contundente, já no Seminário 2, que ele diz assim, que o tempo é o nome do objeto. O tempo é o nome do objeto. Então, assim, é só se dar no tempo, e o tempo, ele é finito, mas ele é em aberto. É isso que vai dar um nome para o objeto. O objeto não está... Ele não vai dizer o que é por a sua essência, ele vai se dar existindo. Né? E, de certa maneira, então, a escrita, a poesia, essa dimensão de poieses da vida, é você desbloquear isso. Né? Você não está preso no círculo, na esfera do eu. É simplesmente quando você consegue não se dar por uma definição extensiva que você pode criar. Né? Para isso tem que aguentar. Né? Que mais? A Beatriz fala de uma coisa que é inominável, né? Da questão da perda do filho. Né? Como é que você faz? Como é que você elabora isso? Né? Que tem a ver com o comentário da Roberta. Né? Como é que você faz o parto do teu filho morto? Né?
Como é que você se vira com isso? Né? Eu trabalho, né, sou professor num hospital geral, né? Então a gente atende não apenas os pacientes que vêm do serviço de psiquiatria, mas os que estão nos outros serviços, né? Já tive a oportunidade de acompanhar várias mulheres que iam fazer o parto de filho morto, né? É extremamente desafiador, né? Mas também tem isso, né? Você decide ter um filho, né? Você engravidar, né? Agora que eu estou falando para vocês que têm 1000 vezes mais experiência que eu nisso daí, mas né? E você dizer sim para o pacote, né? Dizer sim para o pacote, né? Faz parte do pacote que você não tem certeza nem o que vai acontecer com ele nem com você, né? Você vai fazer o possível para dar certo, né? Mas pode acontecer isso, né? Aí me vem o Gilberto Gil, né? A morte faz parte da vida. Se você não põe isso no pacote, você não disse sim. Então, cada vez que você engravida, você está dizendo sim para a vida. No pacote como ela é. Ela não é outra coisa, ela é isso. E, enfim, é emocionante, é com emoção, não é sem emoção. E aí, mas dizer de verdade quer dizer é porque deve né? Dentro dos limites humanos que a gente tem, né? E como é que você se vira com isso? Bom, aí tem essa questão, bom, como é que você faz com a escrita depois, como é que você faz alguma coisa com isso, né? Então, enfim. E aí, só para terminar, eu queria comentar então da Juliana, que eu fiquei muito tocado, porque eu acho também pelo fato de você falar a partir de uma experiência médica, eu sou médico também, né? E eu diria que nesse aspecto, a clínica médica, como a clínica psicanalítica, como qualquer clínica, né? Você estava falando dessa questão, né, do sagrado, né? Do sagrado, né? Vocês já devem ter ouvido a Fernanda Montenegro várias vezes que ela fala do teatro, né? Ela fala, como é que é do espaço sagrado da cena, né? É uma sacralidade leiga, né? É como se você colocasse assim, só vale a pena Deus existir se ele não estiver presente, mas o lugar tem que ser sagrado. O sagrado só vale a pena sem Deus, né? Deus tem que estar fora do sagrado. Isso que faz mais sagrado ainda, né? Você não contar com Deus. Então, e nesse momento que a gente tem uma hipertecnologização de tudo, né? Não é? Que você responde a toda a clínica, só com ciência e técnica, e está certo, tem que ter ciência e técnica, imagina você vai fazer mas que a ciência e a técnica são o alfa e o ômega, né, da clínica, o que você perde é essa dimensão fundamental. E eu me dirijo a você porque você entende, na posição de médica, essa situação, que é um lugar sagrado, né? Esse momento que você está fazendo o ato médico aqui, é um lugar sagrado, não? Que está ali o que é? Vida, morte, amor, finitude, dor, esperança, né? Em que alguém diz assim, pô, me ajuda aí, né? E se a gente perde essa dimensão, eu acho que a cultura está perdendo essa dimensão, a gente perde o fundamental, você não consegue de fato exercer a clínica, né? E não estou aqui nem sequer falando especificamente da clínica psicanalítica, porque isso é mais importante ainda, mais evidente na clínica psicanalítica. Eu não sei se é mais importante, mas é mais evidente. Mas a clínica médica é um espaço sagrado, né? E eu acho que faz parte mais do que nunca, para todo mundo, não apenas para os médicos, mas para a cultura, né, poder redescobrir esse lugar, né? Então, eu acho que é muito importante isso, né? É um sagrado que você só faz com ciência.
E se você não souber ciência, você é um picareta. Você precisa de ciência. Na ciência, mas se você acha que da ciência decorre a clínica, não é? O que você faz é um deserto, não é? Que é o que a gente está vivendo hoje. Não é? Eu estava falando ontem com meus alunos de 4º ano da Faculdade de Medicina. Não é? Muitas vezes você tem aquelas equipes que você tem o professor titular junto com seus auxiliares, e depois tem o R5, o R4, o R3, o R2, o sextoanista. Mas quem vai segurar a mão da paciente na hora que ela vai morrer é o quartonista. Às vezes, quem vai dizer o que ela tem, a única pessoa da equipe que ela confia é no quartonista. Isso quando não é na assistente de enfermagem, no auxiliar de enfermagem. Porque hoje a legitimidade do ato médico passa tanto pela autoridade científica que você pode delegar, por exemplo, para ninguém, na hora você vai morrer. Então, isso eu acho muito preocupante. Né? Eu acho que a gente pode parar aqui. Interesse no livro do Mário está ali na sala ao lado, tá? E agora a gente toma um café.